Para quem é o juros subsidiado? Ao amigo do rei. Como, por exemplo, a questão da Friboi, tá? Obedece, tem que atender a população, o povo como um todo. E não dessa forma que ao colocar alguém por indicação política, essa pessoa atende mais determinado tipo de cliente. Candidato, o Merval quer falar. Pelo que o senhor está falando, vem falando, o senhor confia plenamente no Paulo Guedes e concorda com as ideias dele. Nós temos um vídeo aqui com uma declaração do Paulo Guedes que a gente ia passar, depois eu queria perguntar ao senhor. Candidato, em 2013, o seu assessor econômico, Paulo Guedes, falou sobre a economia brasileira durante o governo militar. O vídeo está no canal do Instituto Millennium, na internet. Nós separamos um trecho e nós vamos ver. No regime militar, aumentou o grau de intervenção do governo, aumentou o número de empresas estatais, foram criadas todas essas parafernálias, há coisas até que precedem, como lei trabalhista. A lei trabalhista já é mais antiga ainda. Mas durante o regime militar aumentou o grau de intervenção do governo. Os braços armados da economia intervencionista do governo eram exatamente as grandes empresas estatais e havia controle de preços, cartéis no sistema bancário, autoprotecionismo na economia, muito subsídio, e o Brasil foi perdendo o rumo e foi sendo capturado por essa armadilha de baixo crescimento. Bom, o senhor concorda com Olha só, a análise do seu futuro ministro está fazendo? Em 73 o Pinochet assumiu o Chile. Não vamos discutir em que circunstâncias, ok? E essa política do Paulo Guedes presente lá, e o Chile hoje em dia nos inveja, tá? Em parte não, ele tem razão em quase tudo, mas o que acontece? Quando se fala, por exemplo, estatais, eu perguntaria, naquele período, alguém da iniciativa privada conseguiria fazer Itaipu binacional? Olha só, o prezado Merval, certo? O Brasil teve 5 presidentes militares. A nossa economia passou da 49ª para a 8ª economia do mundo. Muito usado estatais. Agora, você pode, quando nós entregamos, e seria para o Tancredo, acabou não sendo, né? Foi para o Sarney, as estatais continuaram. Os civis poderiam modificar tudo isso aí. Resolveram se apoderar das estatais, tomaram de assalto as estatais, lotearam, aparelharam as estatais. O senhor é a favor ou contra essa visão estatista do regime militar? A gente muda, Merval. Eu tinha uma visão como essa, concordo, tá, com a crítica que você poderia fazer de mim agora. A gente evolui, a gente muda. Eu não quero ser presidente para lançar o Brasil numa aventura, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. Eu quero resolver o problema. Não vou pensar numa reeleição, caso chegue lá, tá certo? Não sou candidato por obsessão. O senhor vai acabar com a reeleição? É isso? A gente pode até se for para fazer uma reforma política que atenda o Brasil, eu abro mão de uma reeleição minha. No pacote a gente abre mão. E eu entendo que a reeleição lá do Fernando Henrique Cardoso não foi um bom remédio para a democracia. Os governos geralmente se endividam para conseguir a reeleição e depois obras inacabadas, dívidas impagáveis, né, promessas que não vão ser cumpridas. Corrompeu-se a democracia com isso aí. Candidato, ainda sobre o vídeo do Paulo Guedes, essa declaração dele, tem um lado forte que ele ataca o protecionismo. Nós estamos aqui à beira de uma guerra comercial, Trump, China, que vai afetar o Brasil pesadamente. E vai afetar os brasileiros. Por exemplo, a China, se deixar de comprar as commodities brasileiras, o agronegócio brasileiro vai para baixo. A China só não simpatiza com o governo, mas se a gente deixar de vender, vai para baixo. O senhor vai privilegiar alguma negociação bilateral, algum tipo de acordo bilateral? O senhor vai ser protecionista também? O que o senhor pensa? Olha, quem já escreveu que eu evitaria vender algo para a China, escreveu errado. Não, eu estou afirmando isso. Estou falando que o senhor não gosta do governo da China. Escritas a esse respeito meu por aí. O que eu tenho falado no caso da China, que a China não está comprando no Brasil, está comprando o Brasil. Esse é o grande problema que nós devemos nos preocupar. Tanto é que o Trump pediu que empresas chinesas comprem empresas americanas. Se eu não me engano, a Austrália está no mesmo caminho, tá certo? Essa é uma grande preocupação. A China tem aí 1 bilhão e 400 milhões de habitantes.
revogaram a lei do filho único, o controle da natalidade há pouco tempo. A sua população está transformando em urbana. Mas o agronegócio brasileiro depende em grande parte da renda para vão ter que comprar, porque o mundo cresce 70 milhões de habitantes por ano. Vão ter que comprar, tá certo? Eles têm essa preocupação. A minha outra preocupação com a China muito grande é que eles já começam a ensaiar comprar terras no centro-oeste. Nós estaremos abrindo mão da nossa segurança alimentar. E o homem do campo, o produtor rural, cada vez mais está pressionado por medidas ou por omissões do governo, que a tendência é ele vender essa terra barata. Vamos continuar fazendo negócio com a China? Sim, vamos fazer. Sim, mas de que maneira? Eu gosto muito do bilateralismo. Eu acho que, em parte, aqui o comércio aqui nosso, no governo do PT em especial, privilegiou-se um certo viés ideológico. Tanto é verdade que, por exemplo, tá? Por que a senhora Dilma Rousseff não aceitou as credenciais do embaixador de Israel? É questão pessoal, ideológica dela. Não, mas eu queria focar... Mas vamos partir para o bilateralismo. O Paulo Guedes, ele critica o protecionismo, defende o livre comércio. O senhor disse aí que defende algum tipo de protecionismo. Como é que vai ser algum tipo? Você tem que ter, meu Deus do céu. Mas não é o que o Paulo Guedes afirma. Não, se o Paulo Guedes é 100%, né, e eu sou 80%, ele vai chegar no 90%. É como um casamento. A gente vai chegar no acordo. Eu não posso governar o Brasil sozinho. Eu não teria capacidade de resolver todos os problemas do Brasil. Se tivesse, não teria 0 ministro. Tá? A gente precisa dele. Precisamos de um bom embaixador, tá? Um bom chefe de Itamaraty aqui para fazer negócios. Eu tive como cartão de visita visitando ali há pouco tempo o Japão, Coreia do Sul, Taiwan, tive Israel também, tive os Estados Unidos. Estados Unidos, fui lá na Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos para falar com o economista, eu me senti nu, porque eu tenho dificuldade, porque ao nível deles, mas o pessoal gostou de mim, a franqueza, a sinceridade. Há poucas semanas eu almocei com 15 embaixadores em Brasil. Mas o senhor privilegiaria as relações comerciais com os Estados Unidos, por exemplo, ou com a Europa, ou com a África, ou com a China? Olha, com quem quiser fazer comércio conosco. Agora, há uma má vontade do Brasil, tá certo? Há uma tendência no Brasil, quase uma tradição. Elegemos presidentes que se deixam levar pela corrupção, tá certo? Inimigos dos Estados Unidos. É uma tendência, tem que deixar de existir. Eu não digo privilegiar, mas vou procurar os Estados Unidos, a Europa, para poder incrementar negócios e não ficar preso aqui muitas vezes ao Mercosul. Não, mas a China, o senhor arrisca a desmontar uma parte do agronegócio brasileiro. Mas olha só, quem falou que não quero fazer, que não quero que a China... Eu quero que a China compre nossos commodities. Eu não quero é que a China ou qualquer outro país do mundo compre o Brasil. Como, por exemplo, a China está em vias de conseguir, né, por concessão, a mina de nióbio de Catalão. Uma coisa que só nós temos, nós devemos investir em tecnologia, em pesquisa, no que se tem de útil com esse mineral, em vez de entregar uma mina para eles. Mas a de Catalão não é da Anglo-América? Não é de uma empresa? Dá para passar para a mão dos chineses. Tá certo? Mas enfim, já era de uma empresa estrangeira. Exemplo, já era de uma empresa estrangeira. Eu tive em Cajati, entre Rio e São Paulo. Lá tem montanhas de magnetita, que é o rejeito de uma mineradora que tem em Cajati. A China conseguiu tirar nióbio dali e exportava com a rúbrica de liga de ferro. Eu tive em Miracatu, Vado Ribeira também, lá tem montanhas de grafite, tá? E lá tem muitas escavações. E eu conversei com o povo e perguntei quem teve aqui. Pessoal de olho rasgado. E começaram agora a demarcar. Mas tem muito grupo estrangeiro. As maravilhas do nióbio, do grafeno. O Globo me procurou, o jornal Globo, a revista Veja, vai fazer uma matéria sobre grafeno. Não é comigo, não. Eu conheci o grafeno, fui apresentado. Agora nós temos coisas, Miriam, que ninguém tem no mundo. Quando a gente vai para Israel, por exemplo, poderia citar outros países, a gente vê o que eles não têm nada. Agora olha o que eles são. Agora você vem para o Brasil, olha o que nós temos tudo, olha o que nós não somos. Qual o problema nisso? Basicamente está lá onde eu frequento há 28 anos, o nosso Congresso Nacional. Candidato, o economista Paulo Guedes fala aí da questão dos subsídios, do ponto de vista crítico, que somam hoje no Brasil algo em torno de 350 bilhões de reais. Quais os subsídios o senhor cortaria? Olha, a ideia dele é não ter subsídio.
Nenhum. Agora, por outro lado, a ideia dele é essa. Zona Franca de Manaus. Mantém. No meu entender, mantém. E aí fica contra Tá, Paulo Guedes. Não, mas O simples, eu não o conversei simples é outro. especificamente com esse assunto ainda, tá? Mas eu tô perguntando Você tá falando sobre desonerações, talvez, é isso? Estou falando Mas, vários no subsídios. geral, tá ok? Vários subsídios. Então, Zona Franca de Manaus por muito caso, para amigo do rei, pô. Tá ok? Isso. Agora, por que é o subsídio muitas vezes? Porque os impostos estão lá em cima, estão na lua. isenção Então, fiscal das se indústrias. você não ceder em alguma coisa, aquela coisa quebra. Isso pode acontecer. Ele fala do cartel financeiro. Né? Naquela época ainda existiam 14, 15 bancos. Hoje o cartel é muito maior. Quer dizer, 3 ou 4 bancos dominam o Brasil. Lá nos Estados Unidos tem 15 mil bancos. Como é que o senhor faria essa área mais competitiva? Facilitar, talvez, a abertura de mais bancos aqui. Mas, talvez, é isso aí. Mas você sabe que isso faz o cartel, é difícil fugir disso daí. Mas como faria isso? Nós... poxa, agora com todo respeito, né? Se você fala em abrir mais bancos, poxa... Sim, mas facilitar então isso daí. emaranhado Agora, hoje em dia, de a população legislação. nossa, até 80% aí inadimplente, o Brasil está praticamente quebrado, meu Deus Se do aumentar céu. o crédito, fazer mais banco? Agora, esse aumentar crédito, qual a segurança que o banqueiro tem? Ele tem que ter segurança. E a população está endividada. Hoje em dia, me desculpe, né? Quem quer fazer um negócio no Brasil? Vai investir. Para produzir o quê? Para vender para quem se o povo está sem poder aquisitivo? Ele está numa situação falimentar. Estamos praticamente quebrados, na lona. E agora, quase que um milagre tem que ser feito para mudar o Brasil. A questão dos juros, o senhor tem conversado com ele? Ninguém quer, como ele diz, no canetaço resolver. Mas o juros nosso ainda está alto. Em especial para o povo aí. Agora, quem define? São os cartéis de banco. Como dar mais competitividade, candidato? Como dar mais... Mas isso aí, olha só, você está perguntando para o capitão do Exército como quebrar, tá certo? Um candidato a presidente da República. Não, o capitão do Exército, candidato, faltou, deixa eu molhar o bico, né? Candidato a presidente da República. Tá ok? Agora, as grandes decisões, eu não posso tomar sem ouvir ninguém. Eu seria um ditador. Não é essa a ideia. Tem um plano, um estudo. Nós não podemos quebrar. Se você, de acordo com como tratar o mercado financeiro, você pode implodir tudo aqui, você não quer isso. Pô, tem uma economista aqui, você poderia nos ajudar. Jornalista de economia. Poderia nos ajudar como quebrar isso? É o senhor que é candidato. Não, é o senhor que precisa só. saber como fazer. Como saber. você está pensando? A gente só está querendo saber o que você está pensando de economia. Tá. Porque está muito nebuloso. Principalmente porque o senhor usou sempre esse argumento. É o Posto Ipiranga. Então a gente precisa entender melhor quem é a pessoa O Posto Ipiranga é o Paulo Não, Guedes. a gente quer O Posto saber... Ipiranga da Defesa é o general Heleno. A gente quer saber o que o senhor pensa, porque é o senhor que é candidato. Não, mas eu penso, tá, que nós devemos resolver isso e quem vai dar receita não vai ser... E não vai ser o Paulo Guedes, vai ser toda a equipe. Agora, uma coisa importante que ficou desse vídeo do Paulo Guedes, acho que ficou bem claro, a crítica que ele faz à política econômica do governo militar. E o final do governo militar foi um desastre do ponto de vista da economia, né? O senhor sempre cita Itaipu, mas é preciso lembrar o seguinte, deixou uma hiperinflação, uma superinflação indexada que a democracia levou 10 anos para vencer, deixou uma dívida externa enorme que foi renegociada por Pedro Malan, deixou o país quebrado, deixou uma desordem nas contas públicas. O senhor consegue admitir isso? Em parte admito sim, Delfim Neto tinha a ambição de ser presidente da República e não conduziu a política econômica com tempo. Conduziu para ajudá-lo, né? A talvez... Não foi só Delfim Neto, Delfim né? Neto. Delfim Neto queria ser candidato a presidente, havia essa intenção por parte dele, tá certo? E chegou a esse ponto. Tá? Enfrentamos 2 crises do petróleo. Tá? Essas coisas acontecem, lamentavelmente. Tá, ok? E o governo militar realmente saiu... Então ele errou na economia. Não, na reta final não foi bem. Agora, olha a infraestrutura deixada pelos militares. Tá certo, sadio. Sem essa infraestrutura, nós não seríamos nada aqui no Brasil. Então tem essa herança dos militares que nós sentimos ela até hoje. Mire, com todo respeito, me apresente algumas grandes obras do Sarney para cá. Não tivemos nada, só corrupção. Fizemos o plano real para enfrentar a inflação deixada pelo governo militar, por exemplo. Vamos conversar aqui, né? É que, inclusive, dado a metade do governo FHC, os juros na lua, tivemos essa dívida monstruosa aqui também, que ninguém sabe como pagá-la.
Candidato, o Paulo Guedes já falou em algumas entrevistas que pensa em reduzir os impostos, cerca de 50 para 8, no máximo 10, que vocês estão conversando sobre isso. Quais são esses impostos? Olha só, nós temos aí dezenas de impostos, tá? O deputado Luiz Carlos Rauli está com um projeto nesse sentido. E eu acompanho a meia distância ao longo dos anos em Brasília, tá? Quando você quer reduzir, diminuir, fundir impostos, não sei o que lá, você tem problema na Câmara, no Senado. Tem parlamentares que são ligados ao governo federal, ou são ligados aos governadores, ou aos municípios. E quando tá, um ente vê que vai perder, vai tudo por água abaixo. O que eu falei para eles? O ideal seria imposto único, até o ideal, é o sonho, né? É uma utopia, tudo bem. Mas nós devemos começar a reduzir paulatinamente os impostos. Qual imposto? Ai, Nenhum poxa, imposto já está lá. poxa, amiga. Mas ele disse que vocês estão avaliando. Poxa, por isso que a gente amiga. está perguntando. É porque Vocês estão Até quer conversando sobre isso. discutir o, Não, é porque o